Olá! Certamente você, como eu, já reparou que com o passar do tempo, a maioria das coisas vão perdendo seu brilho, sua vida, seu dinamismo. E essa realidade acontece também com relação ao ministério. Nosso como pastores, eu, você que somos pastores. Mas graças a Deus, existem recursos para a gente restaurar e levar tudo isso a um estado original de brilho, de dinamismo que é necessário para a obra de Deus. Eu queria falar com você como é que você pode ajudar o seu pastor a dinamizar o ministério dele. A primeira coisa que você pode fazer para dinamizar novamente o ministério do seu pastor é edificando o poder espiritual do seu pastor. Mas como? Orando por ele diariamente. Os pastores são pessoas tremendamente necessitadas de oração. Então você pode dinamizar o ministério dele, renovando o poder de Deus na vida dele, orando diariamente por ele. Se torne um intercessor do seu pastor e você vai ver a diferença que isso vai fazer na vida do seu pastor. Segunda coisa, você pode edificar a reputação do seu pastor, falando bem dele. Realmente há muita gente falando mal da liderança, até alguns com justiça, outros não, mas você deve ser uma pessoa que fala bem dos seus pastores. O seu pastor é uma pessoa que tem pontos fracos e pontos fortes, como todo ser humano. Então coloque a sua atenção nos pontos fortes, destaque os pontos fortes e deixe os pontos fracos de lado e concentre toda a sua atuação, toda a sua atenção nos pontos fortes do seu pastor. A sua atuação depende muito nesse sentido. Quando as qualidades do pastor são edificadas, são enfatizadas, essas qualidades boas crescem e os defeitos que ele possa vir a ter se tornam mínimos. Então você pode edificar a reputação do seu pastor falando bem dele, exaltando os pontos fracos desse homem de Deus. Outra maneira que você teria para dinamizar o ministério do seu pastor é edificando o seu ânimo. Pastores são pessoas que precisam de encorajamento. Todos nós, pastores, carregamos fardos muito pesados e constantemente somos desencorajados com coisas que acontecem ao redor de nós e que exigem um grande esforço emocional da gente. Então encoraje o seu pastor com palavras, com elogios, com ações. Se coloque ao lado dele, se disponha a estar com ele, se disponha a ajudá-lo naquilo que ele precisa. Coloque a sua vida à disposição para dividir os fardos com ele. Há fardos que você poderia carregar, que tornaria mais leve a vida do seu pastor. Então, edifique o ânimo do seu pastor, se colocando ao lado dele para ajudá-lo. Outra coisa que poderia ser muito útil para a edificação, para a dinamização do ministério do seu pastor, é edificar a sua prudência. O que estou dizendo com isso? Troque ideias com o seu pastor, converse com ele, discuta com ele situações. A maioria dos pastores são abertos a conselhos. Você pode falar de determinadas coisas, você pode aconselhá-lo até em algumas coisas. Muitos erros graves que têm sido cometidos na história da igreja seriam evitados se pessoas como você, experientes, tivessem aconselhado seu pastor em particular, chamado ele e dito: olha, experimenta ver por esse outro ângulo, pode ser que isso aqui seja diferente, traga um resultado diferente. Edifique a prudência do seu pastor, conversando com ele, apontando para ele possíveis excessos que ele tenha realizado. A maioria dos pastores está aberto a conselhos nessa área. Você pode também edificar o ministério do seu pastor e dinamizar o seu ministério, edificando a sua liderança. Seja um líder, seja um liderado cooperador. Coopere com o seu pastor, não seja aquele que sempre é do contra, seja sempre do a favor. Atrás de todo grande líder existem grandes seguidores. Você pode se tornar um grande seguidor, você pode se tornar um homem muito abençoado na sua vida e também fazer do seu pastor um homem abençoado. Edifique o seu pastor, edificando a liderança dele, reconhecendo o ofício dele, reconhecendo o cargo dele, os dons dele, os talentos dele. Coopere para que a liderança dele seja um sucesso na terra e futuramente no reino dos céus. Edifique também a mensagem do seu pastor. Gente, participe dos cultos.
Não seja uma pessoa ausente, não seja uma pessoa cheia de compromisso fora. Participe dos cultos. Bancos ocupados desafiam o pastor a se preparar e a transmitir mensagens poderosas. Bancos vazios são desanimadores. A sua presença no culto, meu irmão, minha irmã, é grandemente diferente para a vida do pastor. Quando você está presente, isso desafia o pastor a melhorar o seu desempenho, melhorar a sua imagem, buscar mais a Deus, porque os bancos estão cheios, há pessoas ali. Agora, bancos vazios desanimam, trazem derrota para a vida do pastor. É comum, em datas especiais, a maioria de nós cristãos oferecermos presentes aos nossos pastores. Mas não que você deva parar de fazer isso, deve continuar fazendo isso, mas existe um presente que com certeza seu pastor gostaria muito de ganhar. É você se tornar um seguidor do Cristo que ele prega. Você quer dar um presente para o seu pastor que vai fazer diferença? Siga ao Cristo que ele prega. Siga os ensinamentos dele. Isso vai vir para ele como uma recompensa extraordinária e maravilhosa. Um grande pastor edifica a sua igreja, mas uma grande igreja também, por outro lado, edifica o seu pastor. A igreja é tão responsável pelo pastor quanto o pastor é responsável pela igreja. Então você é responsável pela vida do seu pastor, para edificá-lo, para ser uma bênção na vida dele, para ajudá-lo em suas dificuldades e para fazer da sua igreja o melhor lugar aqui da terra. Pense nisso e nós conversamos na semana que vem.